Olá, vamos continuar com o nosso módulo 1 da Mesoamérica e Andes, mas agora vamos sair da região da Mesoamérica e vamos trabalhar, conversar sobre a cultura e política dos Incas e outros grupos étnicos. Uma parte que nós iremos ter dessa nossa explanação será algumas comparações com a região da Mesoamérica, como vocês já aprenderam no nosso módulo anterior. Então, quais são as características que nós temos da região andina? Primeiro, ela está localizada na atual América do Sul, que aqui nós temos Argentina, Chile, Equador e Peru. Então, são todos esses países que eles configuram esse passado da região andina, no qual ela é o que caracterizada por diversas paisagens inéditas. Esse ineditismo é a partir do olhar dos navegadores e conquistadores espanhóis. Então nós temos o quê? Uma floresta densa, e aqui com destaque a Amazônia, nós temos vales profundos, lagos, assim, entre outros. E esse ineditismo também podemos colocar em comparação à região da Mesoamérica, no qual nós temos uma natureza exuberante também, contudo, na região andina se torna o que? Isso de uma forma bastante sui generis quando os espanhóis atravessaram o Atlântico. E essa paisagem inédita também apresenta um outro lado de um clima assim, bastante inóspito. Como exemplo, nós temos o quê? Autores que, ao estudarem todo esse passado andino, afirmaram o quê? Que há relatos que na região de Lima ela acabou não chovendo a partir da sua localização geográfica, que nós também temos como importante o que? A famosa Cordilheira dos Andes. Então, essa cordilheira, ela também entra nessa ideia ou nesse discurso dessa paisagem inédita quando os espanhóis e outros europeus acabaram se deparando quando novamente atravessaram o Atlântico. Aqui também nós temos, a partir dessa geografia interessante, a partir dessa geografia inédita, o quê? Estratégias e outras, assim, bastante peculiares. Uma delas é o quê? É a conservação de alimentos. Estudiosos, arqueólogos e outros, eles apresentaram o quê? A informação no qual diversos grupos étnicos e ou indígenas que estavam aqui na região dos Andes, eles pegavam o quê? Pedaços de carne e eles congelavam o quê? À noite e depois colocavam sal para que elas fossem descongeladas aqui no sol tropical. Isso é o que equivalente também ao nosso charque. Inclusive, podemos até apresentar a informação que o Shark ele pode o quê? Ter vindo derivado de toda essa inspiração de conservação de alimentos realizada pelos grupos localizados na região andina. Um desafio que nós temos da historiografia dos Andes, primeiro, é uma ausência de uma diversidade de vestígios históricos. Quando me refiro a vestígios históricos, são as fontes. No caso da Mesoamérica, nós temos os códices, que foram aqueles livretos confeccionados em pele de animais, como eu já comentei com vocês quando apresentei toda a informação sobre a Constituição aqui da civilização asteca. Nós temos as pirâmides, nós temos monumentos, nós temos estelas, que são o quê? Imagens esculpidas em pedras, hieroglifos e outros. Então, vejam só
como que a Mesoamérica já apresenta o quê? Toda uma grande diversidade de fontes, essa diversidade plural. Já no caso aqui da região andina, não. Nós temos principalmente os quipos, que ele é um cordão enorme, com diversos cordões pequenos, que muitos estudiosos primeiro fizeram uma leitura que os quipos eram apenas uma forma de fazer uma leitura decimais de questões comerciárias aqui na região andina. Mas hoje tem o que? Uma leitura no qual os quipos eles podem o quê? Apresentar também uma leitura de uma outra forma de linguagem dos grupos étnicos que ficaram aqui na região dos Andes. Então, o quipo é uma fonte importantíssima para estudar esse passado, mas ainda com grandes desafios em sua interpretação. Uma outra fonte importantíssima que nós iremos trabalhar ao longo desse módulo é a obra de Guamán Poma de Ayala, ele que foi um indígena bastante influente e que ele escreveu uma obra monumental em que nós temos o quê? Informações interessantíssimas sobre os incas, informações bastante curiosas sobre a questão religiosa e cultural dessas populações, entre outras. Então, a obra de Guamán Poma de Ayala também é outra referência importantíssima, e também os sítios arqueológicos, no qual eu destaco a região peruana. O Peru, ele é muito caracterizado assim por ser o local assim com fomento importantíssimo aqui para a exploração arqueológica. Mas um desafio que nós temos ao fazer essas investigações é o que? Uma descentralização nacional. Como assim uma descentralização nacional? Como eu já apontei, a região andina, ela é o que? Caracterizada por diversos países: Argentina, Chile, Colômbia, Bolívia e Peru. E nessa divisão que nós temos nacional, tem o que? Atritos quando é pensado uma forma de fazer o quê? Uma política continental para as investigações arqueológicas. Enquanto que na antiga Mesoamérica, no atual México, nós temos um governo em que ele faz todo o investimento arqueológico, aqui na região andina, isso torna-se um desafio, porque nós temos o que? Diversos países e cada um tem a sua forma e a sua política aqui de pensar toda essa exploração arqueológica. Então, não há toda essa centralidade, essa concentração, como nós encontramos em todo o estudo arqueológico aqui da Mesoamérica. A história e as origens dos incas, ela é bastante curiosa e ela também faz o quê? Um diálogo semelhante com os astecas. Bom, os incas são consideradas a principal civilização da região dos Andes, assim como os astecas da região da Mesoamérica. Aqui nós também temos um mito e uma lenda. Então, lembre-se que dos astecas nós temos a lenda de um grupo que ele saiu da região norte para encontrar uma terra predestinada, para encontrar essa terra prometida, enquanto que aqui o mito e a lenda que nós temos é o que? De 4 irmãos predestinados que eles saíram de uma caverna com o objetivo de dominar toda essa região andina. Dessas lendas e mitos, nós temos o quê? Manco Capac, considerado o primeiro senhor inca, no qual ele empunhou um bastão de ouro e ele fundou a cidade de Cusco. Aqui, Cusco, a capital do Império Inca. Depois irei comentar com vocês
porque os incas é mais considerado com essa ideia de império. Mas voltando ao fundar a cidade de Cusco, segundo essa lenda e mito, Manco Cápac teria feito o quê? Uma divisão do céu e da terra. Então, nós temos o quê? Esse mito de criação, que ele é o quê? Importante para legitimar o domínio de um grupo diante de outros e também para criar o quê? Ideias assim de uma identidade cultural e religiosa, seja na região da Mesoamérica, ou seja aqui na região dos Andes. Mas, como eu comentei, por que nós temos a ideia dos incas como um império? Foi pela sua forma de dominação. Enquanto que os astecas, a dominação deles estava muito atrelado a pagamento de tributos, a uma forma no qual os outros grupos deveriam produzir alimentos e enviar para eles, os incas não. A sua dominação ela foi mais militar, a sua dominação ela foi de uma intensidade cultural bastante contrastante quando nós comparamos com os astecas e também os incas, eles fizeram o quê? Uma imposição da sua língua e da sua religiosidade. Então, é por causa dessa dominação que ela entra no aspecto religioso e cultural que nós afirmamos que os incas é o mais próximos que temos o que da ideia de império, enquanto que os astecas eles podem ser considerados o quê? Essa ideia de uma civilização ou de um conglomerado de confederações. Então, essa é uma diferença importantíssima que tem que se ter quando for realizada essa comparação entre os astecas e os incas. Características aqui da dominação inca. Essa ideia de uma missão civilizatória, então eles se colocaram como um grupo importantíssimo, um grupo avançado nesse caso, e que eles tinham que todo esse peso que de levar a civilização aqui para os outros grupos étnicos da sociedade andina. A sua consolidação, aqui posso colocar do seu império, ele percorreu 950 quilômetros, que para os padrões da época é considerado o quê? É considerado uma extensão geográfica bastante importante, que também vai o quê? Entrar em diálogo com essa ideia de império, novamente, que essa imposição, essa consolidação dos incas estava atrelado a um domínio religioso e cultural. Mas, apesar assim de toda essa informação, temos o quê? Um grande desafio para que esse domínio ele fosse realmente realizado de fato. Primeiro, nós temos o quê? Que a região andina, nesse período, antes da chegada dos espanhóis, ela apresentou a densidade demográfica de 6 a 10 milhões de habitantes. Temos aqui o que? Um grande número de grupos de indivíduos, de pessoas que deveriam estar sob esse domínio inca. Segundo, o núcleo do império, ou o núcleo da civilização inca, estava o que? Localizada na cidade de Cusco. E Cusco, ela está atualmente aqui no Peru, e só para termos uma visualização dessa questão, imaginem como que era difícil para os incas que estavam em Cusco poder ter um domínio preciso dos grupos étnicos que estavam localizados mais a região ao sul,
aqui na atual Argentina ou mais ao norte, que poderia ser Equador. Então, é uma extensão enorme de terra e é uma extensão assim que apresenta o quê? Um desafio enorme quando esse grupo Inca eles quiseram estabelecer um domínio unilateral de todos esses desses 6 a 10 milhões de habitantes. Uma forma desse domínio esteve o que nos mitimais. Os mitimais eram o que longas viagens no qual outros grupos étnicos deveriam chegar a Cusco e, nesse caso, apresentar a sua reverência, a sua submissão, levar presentes, entre outros. E essas viagens, elas poderiam demorar semanas e meses. Mas como que elas eram realizadas? Elas eram realizadas pelo transporte das lhamas. Então, as lhamas, elas foram importantíssimas para percorrer todo a vastidão aqui da região Inca, e também nós temos o que? A informação que os grupos andinos foram os primeiros, assim, a construírem pontes para poder o quê? Atravessar montanhas, vales e outros. Então, com toda essa engenharia das pontes, com toda essa forma da domesticação aqui das lhamas, nós temos ainda o quê? Todo esse grande universo aqui que apresenta o quê? Essa dificuldade que os incas tinham de ter um grande domínio dessa região. Bom, o universo cultural da civilização andina está atrelado à astrologia e a matemáticas avançadas, aqui que está muito presente aqui no Quipo, e a astrologia aqui também foi muito utilizada por esses grupos étnicos para constituir também a sua identidade. Iremos trabalhar a posterior mais sobre essa questão das estrelas, da maneira como eles enxergavam o céu, entre outros. Nós também temos o quê? Que essas civilizações, eles fizeram um grande domínio da natureza, aqui no qual eles apresentaram uma tecnologia avançada de agricultura e também de estabelecer todo um controle hidráulico nos locais em que eles acabaram constituindo os seus grupos, que eles acabaram se consolidando. Nós temos, a partir dessa agricultura avançada, e novamente desse domínio hidráulico, a informação no qual a região andina ela apresentou o quê? O cultivo de 40 espécies de vegetais e legumes, o que realmente salta aos olhos e quando nós estudamos esse passado tão distante. E uma curiosidade aqui que nós temos é com a folha de coca. Por quê? A folha de coca, ela foi bastante utilizada para os grupos indígenas que estavam na região da Bolívia, porque ela o quê? Ela aumenta a respiração e esses grupos, eles tinham que consumir, mastigar essa folha para conseguir o quê? Percorrer grandes altitudes. E a folha de coca, ela também está bastante presente aqui na atualidade, na cultura boliviana. E uma dessas comunidades andinas é o que? Os aiúlios. Os aiúlios seriam pequenas vilas no qual nós temos o quê? É a consolidação aqui de diversos grupos, quando eles se uniam, e eles constituíam a sua identidade, eles constituíam a sua forma de sociabilidade, de governo, assim, entre outros. Machu Picchu também é um exemplo importantíssimo aqui que nós temos dessa cultura
da civilização andina. Em 1983, Machu Picchu ela foi considerada patrimônio da humanidade. Aqui, ela foi, entre aspas, descoberta em 1905 e ela está o quê? Localizada na região da Cordilheira dos Andes, aqui no Peru. E por que Machu Picchu ela é tão importante para essa temática que estamos trabalhando? Bom, Machu Picchu ela pode ser considerada uma cidade de pedra, no qual nós temos palácios, templos, vielas. Então, é o que? Uma paisagem arquitetônica bastante interessante. A sua estrutura também salta aos olhos, porque são o quê? Diversas pedras cortadas que elas se encaixam perfeitamente. E aqui nós temos algumas informações assim que apresenta que essas pedras, ao serem encaixadas, elas são que interessantes porque Machu Picchu também está em uma falha geográfica. Então, quando nós temos tremores, entre outros, elas acabam que pulando essas pedras, elas acabam se movimentando, mas depois, quando passa esses tremores, elas acabam que encaixando entre si. E aqui vem o que? Outras leituras positivas que afirmam que essa construção de Machu Picchu a partir das pedras também está atrelada a uma grande tecnologia desse período, aqui realizada por esses grupos andinos e também, de certa forma, até por uma questão de uma predestinação religiosa no qual eles tiveram que todo esse ímpeto de subir uma cidade de pedras que se movimentavam entre si para também poder confrontar assim esses tremores onde está localizada Machu Picchu. Bom, e um mistério assim que nós temos aqui é muito parecido também quando nós pensamos em Teotihuacan, foi o objetivo de Machu Picchu. Então, alguns arqueólogos estudiosos afirmam que Machu Picchu poderia ser um ponto de cerimônia aqui para os incas, outros que poderia ser uma fortaleza militar e até um retiro aqui para os nobres incas. E essa dificuldade de nós termos uma informação precisa do objetivo de Machu Picchu também está o que atrelada à ausência de fontes. A nossa imaginação voa, pensamos assim muitas coisas assim sobre Machu Picchu, mas o importante seja um centro de cerimônia, seja uma base militar ou um local de retiro, a informação essencial que nós temos é que Machu Picchu foi um local importantíssimo aqui para a civilização inca. E quais são os desafios de Machu Picchu na atualidade? Bom, algumas polêmicas que nós temos. Primeiro é que arqueólogos peruanos, eles defendem que Machu Picchu deveria deixar de ser um ponto turístico. Eles temem que a presença de muitos turistas podem o quê? Danificar as estruturas arqueológicas e os vestígios históricos e informações que Machu Picchu poderia apresentar sobre o seu passado. Então, eles temem o quê? Que pode chegar assim um momento que todas essas informações elas poderão se perder a partir do momento em que Machu Picchu é um intenso centro aqui de turismo peruano. Contudo, independente do governo, o Peru dificilmente ele fechará Machu Picchu, já que a visita
a esse local é um dos seus pontos estratégicos de turismo. Quem vai para o Peru não tem como não visitar Machu Picchu. Então, por causa dessa questão também econômica, dificilmente os apelos dos arqueólogos eles serão ouvidos. E, por fim, o Peru, ele é um país assim com uma grande instabilidade política, e quando nós temos o que? O protagonismo indígena de saírem às ruas para lutarem pelos seus direitos, uma estratégia que eles realizam é qual? Fechar a entrada para Machu Picchu, no qual forçaria negociações com o governo peruano. Então, essas informações que eu apresento para vocês é uma forma assim, para pensarmos como Machu Picchu é importante tanto para tentarmos entender ainda mais sobre a civilização inca, como também para essas questões da atualidade, como o turismo e aqui também como sendo o local estratégico para demandas políticas e sociais. Bom, o Amon Poma de Ayala, como eu disse para vocês, é um autor importantíssimo dessa temática que estamos estudando. Ele foi um cronista indígena do século XVI e a sua obra monumental, Nueva Crônica e Buen Gobierno, ela apresenta o quê? Informações importantíssimas sobre a memória do universo andino. Ela foi dedicada ao rei Felipe III e ela apresenta mais de 1.000 páginas e quase 40 gravuras. Nós temos nessa obra o quê? Textos em quechua ou em espanhol, em que Poma de Ayala ele vai narrando o quê? As características do Império Inca, as formas culturais e ritualísticas de outros grupos indígenas, não apenas em texto, como também em imagens. Novamente, é um documento importantíssimo e de referência quando estudamos esse passado, e já temos diversos artigos, teses e dissertações que tentam decifrar toda a pluralidade no qual esse livro apresenta para nós. E uma informação importantíssima é que nós temos o quê? Esse documento, ele totalmente disponível na internet. Então, é só colocar o nome de Huamão Poma de Ayala e da sua obra que vocês terão o quê? Todo o acesso a essa mais de 1.000 páginas e 40 gravuras que apresenta essas informações sobre a região andina. Assim como a Mesoamérica, os Andes também eles tiveram os seus rituais de sacrifícios. E aqui uma informação importantíssima foi o quê? Do corpo de crianças encontrados no topo do vulcão Lolailaco, que está na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre a Argentina e o Chile. Em 1999, arqueólogos eles acabaram encontrando o corpo de 3 crianças incas. E salta aos olhos o quê? Que essas crianças elas estavam mumificadas. Então, uma forma para pensarmos aqui o processo de sacrifício andino era o quê? A partir da mumificação de quem estava sendo oferecido aos deuses. E dessas crianças, destaco o que? El Nino, que ele morreu por asfixia, aqui das informações que nós temos sobre os vestígios arqueológicos e os estudos sobre essas múmias. Elenina de Raio, aqui com uma história bastante curiosa, porque ela foi atingida por um raio, então acredita-se que
quando ela esteve, o seu corpo esteve no topo dessa montanha, um raio a atingiu e, pelo formato da deformação do seu crânio, nós temos o que? Algumas a hipótese de que ela poderia ser o quê? Uma criança nobre. E La Doncella, que ela também é considerada a mais importante, porque ela esteve no estágio de conservação altíssimo quando ela foi encontrada, ela está, a sua múmia, o seu corpo, ela está no Museu da Argentina, e aqui o importante foi o quê? Que a partir dos estudos de La Doncella, verificou-se o quê? Que ela foi drogada antes de ser levada para o sacrifício. Então, nós temos o quê? Três informações importantes. A primeira, por o quê? Que são crianças que foram oferecidas para o sacrifício. Segundo, que elas foram mumificadas. E terceiro, que a partir do estudo de La Doncella, que muitas delas foram que drogadas para serem oferecidas para os deuses. A cultura andina hoje, nós temos, assim como no México, rituais de preservação da memória andina. E dessa preservação à memória andina, nós temos o quê? Muitos rituais e outros assim sobre a Pachamama, que é considerado o quê? A mãe religiosa aqui dos Andes. O presidente Evo Morales, quando ele chegou à cadeira presidencial na Bolívia, a sua primeira aparição pública como presidente, ele estava o quê? Trajando vestimentas andinas. Essa informação ela é importantíssima, pois Morales ele acabou realizando uma estratégia visual para entrar em diálogo com os antigos senhores incas. No Peru, nós também temos celebrações turísticas da memória dos Andes, isso também é bastante presente aqui na sociedade peruana, enquanto que na Bolívia nós temos o que? A memória em museus e materiais didáticos. Outros países também apresentam a sua forma de referenciar esse passado andino, mas aqui eu queria destacar, nesse caso, a Bolívia, o Peru e a Colômbia, e no caso boliviano, nós tivemos uma questão bastante impactante, que foi quando, em 1999, nós tivemos um golpe de Estado, no qual Evo Morales ele foi deposto, e o outro grupo que entrou no governo, ele afirmou o quê? Que estava na hora de tirar a Pachamama da cadeira presidencial e levar o cristianismo para a Bolívia. Aqui já entra em embates de sincretismo religioso, já entra em embates de identidades, mas aqui é importante ver como hoje nós temos ainda o quê? Essas questões de conflitos, tanto desse universo religioso andino, como também da atualidade aqui com o cristianismo. E, para finalizar, essas são as duas referências dos textos que foram utilizados para a confecção da aula desse módulo 1. Muito obrigado e até a próxima.